Vamos lá, mais uma aula de matemática. Com quem mesmo? Qual vai ser o professor? Claro, é o professor Wagner Arnoldo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Ô, professor, o que o senhor trouxe para nós hoje? Eu trouxe um conteúdo legal também, que vocês vão gostar muito, tá? Porque é uma linguagem que é muito usada no mundo inteiro e nós precisamos aprender, tá? Então vamos lá? Ó, o que é aí, ó? Sistema de coordenadas cartesianas. Ô, professor, nunca ouviu falar nisso? Claro que ouviu, galera. Vocês são inteligentes, vocês já ouviram sim. Tá? Vocês só não estão ligando, ó. Sistema de coordenadas cartesiana. O que é mesmo, professor? É gráfico, cara. Tá bom? Olha lá, ó, é gráfico. Hoje a gente vai estudar as características dos gráficos, tá? Como montar um gráfico. Vocês vão ver que é fácil o entendimento e vocês vão ver que isso vai ajudar muito vocês começarem a fazer as leituras dos gráficos daqui para frente, tá bom, pessoal? Então vamos lá? Olha só. Primeiro eu coloquei aqui um esboço de um gráfico para vocês. Ô, professor, não tem número, não tem nada aí, professor? Claro, é um esboço só. Nós vamos agora conhecer algumas características de um gráfico, tá? O que eu tenho que entender? O gráfico, ele é composto por dois eixos, tá? O que é eixo, professor? Ué, é essa reta numérica aqui, ó, na horizontal e uma reta na vertical, tá? Ô, professor, o que é uma reta numérica? Ué, dentro de um gráfico nada mais é do que uma régua, tá? Para que serve uma régua? Para medir, tá? Para medir espaço, distância, tudo bem? E quando a gente mede espaço, distância, a gente pode também localizar algum objeto ou algum ponto, tá? Então o gráfico ele foi criado para isso, para localização, tá, pessoal? Então vamos ver como que eu consigo entender todas essas características. Então vamos lá. A primeira característica que eu preciso conhecer de um gráfico sempre vai ser o eixo na horizontal, tá, pessoal? Conhecido aí como eixo X, tá? Ó, pra você ver, ó, ele vem no finalzinho dele aqui, tem uma letrinha aqui, ó, X, tá? Ô, professor, agora nós vamos trabalhar com letras, ou duas letras muito importantes, X e Y, tá bom? Então, no eixo, na horizontal, eu tenho a letrinha X. Como que esse eixo chama? Ele chama, na matemática, a gente chama ele de abscissa, tá? Esse eixo na horizontal, ele tem o nome de abscissa. Tem apelido, professor? Tem. Eixo X. Você pode chamar ele também de eixo X, tudo bem? Tá. Ô, professor, e agora? Ué, agora eu tenho outro eixo, na vertical, tá? Ele também é chamado de eixo Y, tá? Por isso que vai vir a letrinha Y aqui, ó. Tudo bem? Então, olha só, qual que é o nome dele? Eu vou chamar ele de ordenada, tá bom? Apelido, eixo Y. Então, no meu gráfico, eu tenho dois eixos. O eixo da abscissa e o eixo da ordenada, tudo bem? E você já deu uma olhadinha aqui que os dois se cruzam? Aqui, esse ponto de que os dois eixos se cruzam, eu chamo a origem do gráfico, tá, pessoal? Então aqui é como se fosse o zerinho da régua, tá? Zero. Agora vamos prestar outra atenção nessa característica aqui, ó. Depois do zero, para a direita no eixo da abscissa, eu tenho os números positivos, tá? Da origem para a esquerda na abscissa, eu tenho os números negativos. Tudo bem? Tá, agora, e no eixo da ordenada? Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Tudo bem, pessoal? Até aí? Então, veja bem. Vamos continuar aqui, ó. Agora eu tenho o esboço de outro gráfico, tá? E agora eu tenho a condição de colocar os números aí, tá bom? Então a gente vai aprender a colocar os números nesse gráfico aí. Vamos lá. Abscissa e ordenada. Eixo X e eixo Y, tá? Como que eu disponho os números, professor? Na construção de um gráfico, todas as distâncias têm que estar iguais, tá, pessoal? É uma régua, tá? Então eu posso dispor assim, ó. Vamos lá, no eixo da abscissa. 1, 2, 3 e 4. Números positivos. Tudo bem? Na onde que eu coloco os outros números negativos? Do lado esquerdo. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. São números infinitos, tá, pessoal? Você pode aumentar esses números quando você quiser, tudo bem? E conforme a necessidade. E agora no eixo da ordenada, no eixo Y, como que eu disponho, professor? Ué, do lado de cima, positivo. 1, 2,
3, 4. Tudo bem? E os negativos? Do lado de baixo. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Tudo bem? Até aí? Ó, para você ver o nosso gráfico já apareceu números. Tudo bem? Agora eu preciso entender também, ó. Eu tenho um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui, outro espaço aqui, tá, pessoal? Esses espaços também têm nome no gráfico, tá bom? Eu vou chamar eles de quadrante, tá? E o sentido é anti-horário. Então vamos lá, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4, tá? Tudo bem até aí? Então, agora vamos ver o que é uma outra característica que vai me ajudar, tá bom? Olha só que eu coloquei aqui. Ô professor, que confusão é essa aí? Não tem confusão nenhuma. Ó, no primeiro quadrante, eu vou ter números positivos e positivos, tá? Tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Tudo bem? No primeiro quadrante sempre vai ser positivo com positivo. Se você olhar bem, ó, positivo para X e positivo para Y, tá? Agora, e no segundo quadrante? Opa, eu tenho negativo para X e positivo para Y. Tá bom? Oh, e no terceiro quadrante, professor? Ué, negativo para X e negativo para Y. Nossa, que legal, professor. E no quarto quadrante? Positivo para X e negativo para Y. Isso vai ajudar? Claro que vai. Conforme for as orientações, você já vai saber aonde é fazer a localização, tá? Quando você tem isso na sua cabeça, na sua memória, você já consegue localizar em qual parte do gráfico que está a localização que você vai procurar, tá bom, pessoal? Então vamos lá? Eu coloquei aqui algumas coordenadas. Ô professor, o que são coordenadas? Ué, coordenadas são as informações, né? São aqueles números que você vai procurar dentro do gráfico ou você vai construir o gráfico, tudo bem? Vamos entender como que eu faço essa leitura de uma coordenada. Então olha só, letra maiúscula. Na matemática representa ponto, tá? Quando eu tenho que marcar um ponto, eu sempre marco com letra maiúscula. Então como que eu vou ler essa coordenada aqui? Ponto A é 3 para X e 2 para Y. Opa, então quer dizer que ele está no primeiro quadrante, professor? Ué, positivo com positivo, né? Primeiro quadrante. Ponto B, menos 3 para X e 1 para Y. Ô, professor, então ele está no segundo quadrante? Exato, está no segundo quadrante, tá? Ponto C, menos 1 para X e menos 4 para Y. Ô, professor, ele está no terceiro quadrante. Eu lembro que lá no terceiro quadrante é negativo com negativo. Isso. E no quadrante 4? Ué, 2 para X, positivo, e menos 2 para Y. Tudo bem até aí, pessoal? Coordenadas, então, é a informação que eu vou fazer a localização de um ponto, tá? Dentro do meu plano cartesiano, ou chamado gráfico, tá? Agora eu tenho aqui, ó, o gráfico já montado, né? Aquele gráfico que a gente montou de 1 a 4, tanto positivo quanto negativo. E eu coloquei as coordenadas aqui, ó, do primeiro quadrante, a letra A, que é o primeiro ponto que a gente vai encontrar no gráfico, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Agora eu vou ensinar você a fazer essa localização, tá? Depois que você monta o teu gráfico, você pega as coordenadas e vai encontrar no gráfico, tá? Olha só, sempre o primeiro número aqui pertence ao eixo da abscissa, o eixo X. O segundo pertence ao eixo Y da ordenada, tudo bem? Então olha só, eu vou pegar aqui 3 de X, ó. Então vem aqui, 3 positivo, ele tá aqui, do X, ó, 3. E vou ligar ele no 2 do Y. Opa, 2 do Y, positivo, positivo e positivo, primeiro quadrante. Então, olha só, não tem erro, pessoal. Eu pego o 3 aqui, subo aqui em linha reta, tá? Na vertical. E depois eu vou na horizontal com o do Y lá, que é 2, ó. E vou fazer a ligação, ó. Pronto, quando eu fiz essa ligação, esse ponto que eu encontrei aqui, de intersecção tanto do eixo X quanto do eixo Y, eu vou chamar de que ponto? Ponto A, tá, pessoal? Então vai ficar assim. Você viu que é facinho? Não tem erro? Vamos para o segundo quadrante? O segundo quadrante, a informação é o quê? Qual que é a informação? Menos 3 e 1.
Opa, menos 3 de x, sempre vai ser, a primeira aqui vai ser x, tá? A primeira informação da coordenada é x, e a segunda é y, tá? Sempre, professor, sempre. Não tem como errar. Então, menos 3, você sobe reto aqui, ó, e depois vem aqui, dá de 1 aqui da ordenada, e você vai encontrar esse ponto aqui, ó, ponto B, tá bom? Olha que legal, não tem erro. E agora, o que eu vou fazer, professor? Ué, vou encontrar o ponto C. O ponto C é negativo e negativo, só pode estar no terceiro quadrante, tá? Então, vamos lá. Primeira informação da coordenada é x, a segunda é y, abscissa e ordenada, tá, pessoal? Então, vamos lá? Menos 1 ligado no menos 4, não é isso? Ó, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fechamos aqui. Pronto. Ponto C. Encontramos aqui, ó. Tá bom? Ó que legal. Já encontramos no primeiro quadrante, segundo quadrante e terceiro quadrante. Agora eu vou encontrar a outra coordenada, o ponto D, que ela está no quarto quadrante. Por que que é quarto quadrante? Porque de x é 2 positivo e de y é menos 2, tá? Então vamos fazer essa ligação? Aqui, ó, 2 positivo com 2 negativo. Pronto. Acabei de encontrar o ponto D. Você viu que legal, pessoal? Que joia, que é gostoso mexer com gráfico? Então a gente vai ter essa condição, tá bom? Então olha só. O que que acontece agora? Acontece que a aula de hoje é só isso. A gente aprendeu algumas características do gráfico, onde a gente vai poder construir e trabalhar com ele, tá? Dá uma revisão nessa aula que você vai ter sucesso. Futuramente teremos outras aulas aí de gráfico que vai fazer com que você consiga resolver até problemas da matemática envolvendo o gráfico, tá? Tchau, pessoal. Boa sorte. Obrigado.